É isso aí, turma. É isso aí, estudantes. Você que estuda para concurso, você que faz vestibular, você que faz o Enem, você estudante de modo em geral. Eu sou o professor Donizete Souza, do Distrito Federal, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, trabalho com ensino médio e também concurso público já há bastante tempo. Galerinha, a dica do Doni do momento é de orações subordinadas adjetivas. Lembrando a vocês que o período composto, da análise sintática do período composto, é dividido em orações substantivas, adjetivos, adverbiais e orações coordenadas, que são sindéticas e assindéticas. No momento, a dica que eu vou trazer para vocês é oração subordinada adjetiva. Para que a gente entenda esse conteúdo, pessoal, é importante que a gente saiba algumas coisas. Primeiro, que oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor ou função de adjetivo, ou seja, é equivalente a um adjetivo. Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. Ele sempre pode ser substituído por o qual, as quais. Vamos dar um destaque aqui para vocês verem, para ficar melhor, certo? Olha aqui, galerinha, olha aqui, ó. Ele pode sempre ser substituído por o qual, as quais. Isso quer dizer o quê, galerinha? Que o pronome relativo, que é o conectivo que liga a oração principal da oração subordinada nas adjetivas, é um termo que tem a função de adjetivo, ou seja, ou ele acompanha e, neste caso, substitui um substantivo. Então, as orações subordinadas adjetivas têm duas divisões, explicativas e restritivas. Olha só, a conexão entre as orações subordinadas adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Está aqui, ó. Além de conectar o relacionado às orações, o pronome relativo desempenha a função sintática da oração subordinada. Ocupa o papel que seria exercido pelo termo antecedente. O que isso quer dizer, galerinha? Isso quer dizer que, se o termo que o pronome relativo substitui lá na oração principal for um sujeito, a função dele vai ser sujeito. Se o termo que ele substitui for um objeto direto, a função dele vai ser objeto direto. Se o termo que ele substitui for um objeto indireto, a função sintática dele vai ser um objeto indireto. Olha só, aqui diz que os pronomes relativos, eles exercem a função de substituir o substantivo. Exatamente. Eu tenho aqui os pronomes relativos que, o qual, onde, vamos ver só aqui, ó. Que, o qual, a qual, onde, aonde, quem, cujo, cujas, quantos e quantas. Isso significa que, galera, que todos eles podem aparecer na função de conexão das orações subordinadas, mas das subordinadas adjetivos, perdão. Mas a que mais acontece é o pronome relativo que. Tranquilinho? Então é isso aí. Para comecinho, tá bom? Vamos aprofundar nosso estudo aqui. Pessoal, olha só. A nossa tela, a nossa segunda tela aqui, que é a nossa próxima página, vai ser as orações subordinadas a adjetivos explicativas. Olha só aqui, ó. Existem também orações que realçam um detalhe ou amplificam dados sobre o antecedente, já que se encontra suficientemente definido, as quais se denomina de orações subordinadas adjetivas explicativas. Olha só aqui, ó. O homem, que se considera um ser racional, muitas vezes age animalescamente. Esse termo aqui, ó, que é o termo que está em destaque agora. O homem, o qual se considera um ser racional, muitas vezes age animalescamente. Esse termo que está em vermelho é a oração subordinada. Agora, os termos o homem, muitas vezes age animalescamente, é a oração principal. Ou seja, a oração explicativa está intercalada bem no meio da oração principal. Por isso é que ela é isolada por vírgula. Tem alguns detalhes dessa divisão aqui, dessa explicação, dessa oração explicativa, que não podem passar em branco. A primeira deles, quer dizer, a primeira dos detalhes é que essas vírgulas podem ser substituídas por travessões ou parênteses. E para ficar mais importante ainda, galera, vocês não podem esquecer que as vírgulas das orações subordinadas a adjetivos explicativas não podem ser retiradas. Tem muitas questões de prova que diz que você pode retirar as vírgulas e vai ficar correto. Não vai, galera, não vai. Ele vai mudar o sentido e vai mudar a classificação da oração, ou seja, as orações subordinadas a adjetivos explicativos têm vírgulas obrigatórias. Vocês não devem se esquecer disso. Vamos ver o que nós temos aqui nas orações subordinadas a adjetivas restritivas. Olha só que legal. Existem também orações que delimitam o sentido do termo que o pronome relativo substitui. São orações as quais trazem o seu sentido do geral para o particular, dão um significado único ao termo. Essas são classificadas como orações subordinadas adjetivas restritivas. Vejamos o exemplo.
Vamos pegar o marcador aqui para que vocês vejam de forma tranquilinha e calma, né? Olha só aqui, ó. Meu caro candidato, veja só, eu teria me desesperado se não fosse a gentileza de um homem. Mas que homem? O qual? Que passava naquele momento. A minha classificação dessa oração é restritiva. Por quê? Porque quando eu disse que o homem que passava naquele momento, eu não estou dizendo que são todos os homens, estou dizendo que é somente aquele que passava naquela hora. Ou seja, eu teria me desesperado se não fosse a gentileza de quem? De todos os homens? Não, só daquele que passava naquela hora. Por isso é que é uma oração restritiva, ele tira o sentido do geral para o particular aqui. E olha só, galerinha, a observação que eu faço aqui, ó, nesse tipo de oração, a vírgula é proibida. Por que ela é proibida? Porque na oração explicativa as vírgulas são obrigatórias. Mas não é só por isso não, porque muda o sentido. Se eu colocar aqui ó, uma vírgula entre o pronome relativo que ali e o substantivo homem, ele vai ser uma explicação e não uma restrição. Então não esqueçam, galera, que ó, a oração subordinada ativa restritiva tira o sentido do geral para o particular e, além disso, as vírgulas são proibidas. Pessoal, só para a gente fechar aqui, aqui é o professor Donizete Souza. A qualquer momento, novas dicas do Doni.